Chegamos para mais uma aula de biologia. É aqui na mediação com os nossos estudantes do primeiro ano, galera. Essa é a nossa aula 34.1. Você acredita? Pois é, você que está ligadinho aí, o nosso cronograma já está quase chegando ao fim, mas ainda não é o fim. E nunca será, né? Para nós que estamos aqui antenados aqui nas nossas aulas. Olha lá, ó, aula 34.1. E nessa aula, meus amores, nós não estamos sós, como a gente sempre gosta de estar muito bem acompanhado. Na aula de hoje, a gente vai dedicar essa aula para, lógico, para todo mundo, mas em especial para a turma da professora Isabel, lá de Machadinho. Vamos convidar eles para participarem aqui? Joga lá no telão. Olha lá, galera, a turma da professora Isabel, maravilhosa, juntinho com a sua turma, né? Uma turma como as outras que a gente tem visto, um pouquinho mais menor, porém maravilhosos, lá na nossa escola, lá de Machadinho. Olha só, gente, lá da escola C4, né? Jequitibá, extensão da escola Valdomiro Francisco de Oliveira, lá no quinto Beck, gente, que maravilha. Professora Isabel, queridos e meninas da escola, né, da Valdomiro, sejam muito bem-vindos aqui conosco. A gente fica muito feliz e esperamos que vocês nos deem todo e qualquer feedback, positivo, negativo, tudo a gente pega aqui, vai filtrando e vai fortalecendo a nossa aula, tudo bem? Então vamos lá, gente. Na aula de hoje é um assunto muito interessante, porém, você vai ter que prestar bastante atenção, lógico, em todas as aulas você vai prestar atenção, mas aqui tem uns termozinhos um pouquinho mais complexos, né? Vamos dizer assim. Então, vai observando, vai anotando, registrando cada aula, tá bom? Ó, o Tiago, a gente manda um beijão pro Tiago, pra Vanessa, eles são estudantes que gostam de registrar de tudo, tá bom? Então, como eles, vão seguindo esse exemplo aí e vão fazendo esse registro, depois mostra uma foto bem bonita pra gente, né, no grupo, fala, professora, aqui, ó, fiz o meu resumão da nossa aula aqui e já manda pra professora pra ela passar pra gente, tudo bem? Beleza? Vamos então começando. Gametogênese, você já tem uma ideia do que a gente vai trabalhar. A gente vai falar sobre a origem de quê, gente? Dos nossos gametas, olha aí. Gametogênese, gameta, gênese, origem, tá bom? E a gente sabe que tanto nós produzimos gametas masculino, portanto, espermatogênese, e também gametas feminino, ovogênese. Tudo bem? Vamos começar então? A palavra gametogênese, como a gente já descreveu para vocês, ela tem essa origem, né? Ela vai dar, é todo um processo que nós vamos acompanhar a partir de agora, falando sobre o desenvolvimento, a formação, a origem, o surgimento dessas duas estruturas, essas unidades celulares tão importantes para a vida na Terra, para essa biodiversidade magnífica que nós temos. E tudo isso começa com o quê? Com o processo de reprodução, fecundação e, obviamente, a origem, o nascimento dessa vida, tá bom? E nessa imagem a gente está vendo aí o ovócito, tá certo? Que vocês vão entender ao longo da aula. E também o espermatozoide, magnífico, né? Sabemos que são unidades celulares, então a gente vai ver como é que se formam cada um deles, tá bom? E você vai ver que são várias etapas e um universo de trocas de informações, um universo de surgimento, modificações que vão estar acontecendo. E quem é que vai entrar na parada? Claro, os dois processos de divisão celulares que nós já conhecemos, mitose e meiose. Vamos então, gente, as primeiras definições aqui. Gametogênese é o processo pelo qual os gametas são produzidos. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Só um instante, galera, porque senão vai atrapalhar a alma. Nós não queremos isso, não é verdade? Mas, menino, pronto. Agora deu certo. Pronto. A gametogênese é o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de reprodução, claro, sexuada. Se nós estamos falando de produção de gametas,
é óbvio que é a reprodução sexuada. Nos animais, a gametogênese acontece nas glândulas sexuais, ou também chamadas de gônadas. Presta bastante atenção nesses dois conceitos, tá? Então, a gente tem, normalmente, a gente chama pelo nome, né? A gente vai falar aí dos ovários, dos testículos, mas eles têm um nome específico. Glândulas sexuais ou gônadas, tá bom? São os órgãos que também produzem os hormônios sexuais. Aí a gente tem que lembrar, a gente tem hormônios femininos e hormônios masculinos, testosterona masculino, progesterona, estrógeno feminino, tá bom? E eles que vão nos ajudar a ter o nosso desenvolvimento e essa diferenciação sexual, porque nós somos organismos que temos dimorfismos sexuais. O que é isso, professora? Dimorfismo sexual? Sim, é quando... Deixa eu vir aqui pra frente com vocês. Que esse conceito a gente não inseriu na aula, mas eu estou falando aqui com vocês. Dimorfismo sexual. Creio que em algumas das aulas anteriores nós devemos ter falado disso, mas eu estou reforçando aqui então. É quando você tem a espécie animal, né, o macho e a fêmea, e esses indivíduos eles vão ter aparências, características totalmente diferentes, que você vai olhar e vai saber que é o macho e a fêmea. Nós, né? Muito claramente. Tá certo? Quem vai permitir isso são os nossos hormônios sexuais que a gente já citou aqui. Tudo bem? Então, eles vão nos acompanhando no nosso processo de desenvolvimento, maturação desses órgãos sexuais, para que haja essa formação e permita aquele momento mágico na natureza, que é o processo de reprodução, né? Quando há não só a maturidade sexual, mas psicológica e social, claramente, para que a gente tenha realmente uma gestação, que nós tenhamos, de fato, um cuidado, que nós, na espécie de mamíferos que somos, temos o cuidado, né, com aquela prole. E aí, esse cuidado precisa passar por todos esses âmbitos, né? De tratar e cuidar desse novo ser. Para isso a gente precisa ter equilíbrio, uma vida estável, para tudo correr bem, tranquilo, né? Vamos então para a aula? Pode abrir aí, diretor. Esses hormônios sexuais que vão determinar então essas características que vão diferenciar os machos e as fêmeas. E aí a gente vem com um processo meiótico, tá bom? A definiçãozinha aí, né? A meiose nos homens irá resultar na formação dos famosos espermatozoides, enquanto nas mulheres vai formar os óvulos. Preste bastante atenção que ao longo da aula a gente começou aqui com óvulos, mas a gente falou do ovócito. Então, preste atenção como é que a gente vai tratar essa estrutura. Então, o gameta feminino e masculino, comumente a gente chama de espermatozoide e óvulos. Mas eles têm um nome específico no caso do feminino. E você vai acompanhar na aula e vai saber qual é, tá bom? E por que ele deve ser, então, ser assim chamado. Ó, diretor, vambora. Espermatogênese, ela ocorre num local específico e é chamado das nossas gônadas, né, masculinas, no caso, então, os testículos. Os testículos, eles são sempre no número de par, né, o homem tem 2 testículos e um saco escrotal onde eles estão armazenados, tá bom? Nos mamíferos, geralmente, os testículos ficam fora da cavidade abdominal. Quando muito jovenzinho, se você tem os seus petzinhos, você já percebeu, quando eles são muito filhotinhos, a gente consegue ver aquela região onde seria os testículos, mas você não consegue perceber quando eles, da mesma forma quando eles estão adultos, que fica mais interno. Depois eles têm um período para descer para o saco escrotal, mas eles já estão e você consegue senti-los, se você apalpar, você consegue sentir esses testículos do bichinho, né? Seu animalzinho, tá bom? Olha lá, esses testículos vão ficar armazenados em uma bolsa chamada de saco escrotal ou bolsa escrotal, quase a professora enrola a língua, escrotal. A temperatura dos testículos ela vai permanecer aproximadamente 1 grau, né, inferior à temperatura corporal. Isso é muito interessante e importante, tá? Então você tem
um saco escrotal, os testículos armazenados nesse saco escrotal, tá? Os dois sacos escrotais, ou os dois testículos, perdão. E ele tem essa diferença de temperatura, uma temperatura um pouquinho menor do que a temperatura corporal. É por isso que, no períodos, né, muito quentes, você vai ter uma distensão, o saco escrotal ele se distende, se afasta um pouquinho para deixar o máximo possível distante os testículos que não podem ter uma temperatura muito elevada, por isso que doenças, né, que provocam febre tem que ser muito bem cuidadas, tá? Tem que ter um ponto de atenção muito grande para não danifique essas estruturas reprodutivas que são os espermatozoides, a produção dos espermatozoides no decorrer do desenvolvimento do menino, tá bom? Que essas temperaturas elevadas pode dar vou dizer, uma brecada, uma diminuição ou imobilizar ou danificar algum desses espermatozoides e aí para esse indivíduo gerar outros seres vai ser um pouquinho mais complexo. Então tem que ter todo esse ponto de atenção, tá bom? As células dos testículos, elas vão estar organizadas ao redor dos túbulos seminíferos. Gente, isso aqui, né, é o testículo, tá bom? Aqui em cima, como vocês estão visualizando, nós temos o epidídimo, né? O epidídimo, tá bom? Que vai estar conectando-se, então, ao testículo. E aí a gente tem uma imagem que é a projeção dos túbulos seminíferos, tá bom? Que são esses aqui, ó. Vários túbulos seminíferos. Aqui é que está acontecendo a mágica. Milhões, né, de túbulos seminíferos, vários túbulos seminíferos com as suas células. Essas células é que vão sofrer o processo de espermatogênese, tá bom? Então, vamos acompanhando aqui. A testosterona, a gente já sabe que ele é um hormônio masculino, ela vai ser secretada, anota isso aí. Então, testosterona, hormônio masculino. Tem gente que ainda não sabia, né? Mas anote aí. O seu hormônio que te diferencia menino da menina é a testosterona, que vai ser secretado por células chamadas de células intersticiais, ou também chamadas células de Leydig, tá bom? Então, células intersticiais e células de Leydig são a mesma coisa. Perfeito? E elas que são essas responsáveis, então, por estar produzindo. E olha onde elas estão. É como se fosse aqui, ó, um canal, e elas estão aqui, ó, né? Células de Leydig, produzindo, sendo estimuladas para produzir, secretar, então, esse hormônio que é a testosterona. Ao redor dos túbulos seminíferos estão as nossas células de Sertoli, certo? É responsáveis pela nutrição e também, né, pela sustentação das células chamadas de linhagem germinativa, ou seja, aquelas que vão gerar os danadinhos ali, que tem a capacidade de locomoção muito rápida, que são os espermatozoides de vocês, tá bom? Ó, então a gente tem isso aqui, é uma imagem do túbulo, né, seminífero, e aí várias célulazinhas e cada uma dessas células está demonstrando uma etapa do desenvolvimento desse processo que é a espermatogênese. Então aqui você está vendo, ó, espermátides, espermatócitos e espermatogônias. E as células de Sertoli que vão estar ajudando nesse desenvolvimento, na nutrição aí dessas células chamadas de células germinativas. Já fica a dica, as células germinativas é que vão formar essas primeiras unidades celulares aqui, né, para dar origem aos espermatozoides, que são as espermatogônias. Tudo bem? Então, vocês estão vendo várias células, várias modificações que estão acontecendo aqui dentro desses túbulos seminíferos. Agora, em se tratando especificamente dessa unidade celular chamada de espermatozoide, na aula que a gente estava falando sobre o sistema citoplasmático, quando nós falamos sobre o complexo de Golgi, nós falamos dessa ação do complexo de Golgi, né, desse organoide, dentro da célula, né? Ele vai lá ter aquela função de fazer um empacotamento, né, e vai
permitir que vesículas se desprendam dele, formando os lisossomos ou se fundindo a outros vacúolos que vão fazer a digestão ou secreção na unidade celular. Mas quando a gente fala da célula que vai dar origem, né, ao espermatozoide, ou seja, o processo de espermatogênese, então esse complexo de Golgi, junto com outras estruturas como os centríolos e as mitocôndrias, olha o que vai acontecer com elas. Está aqui a célulazinha, certo? Com todos esses organoides, perfeito? O que vai acontecendo? Vocês podem observar que as mitocôndrias, olha aqui, ó, as mitocôndrias elas começam a fazer um processo parecido com uma migração, né? Elas estão sendo, parece que, orientadas. Aqui vocês estão vendo os centríolos? Deixa eu botar de canetinha vermelha. Olha aqui, ó, os centríolos, vermelho saiu azul, tá legal. Eles começam a fazer uma localização específica na célula, que é para uma base. E aí ele vai formando o que, ó? A estrutura de locomoção chamada de flagelo. Lembra que a gente falou que eles também estão relacionados com o processo de divisão celular e também como a formação de estruturas locomotoras, tá? Então aqui no caso eles vão formar o flagelo, que é essa cauda do espermatozoide. Quem, professora? Centríolos. Aí o que aconteceu com as mitocôndrias, professora? Elas começam a migrar. Olha aqui que elas estão se organizando e elas estão passando aí, ó. O flagelo está passando bem no meio, tá vendo? Ó? O flagelo está passando bem no meio delas, elas vão se concentrando. E elas vão formar o que a gente chama de pescoço, ou também conhecido como bainha mitocondrial. Por que elas vão estar localizadas aí? Nós já comentamos também numa aula. Elas vão produzir energia, ATP, lembram? E vão permitir a locomoção, o movimento desse flagelo para que esse espermatozoide faça o seu percurso, que já dentro do órgão masculino já é longo. Ele tem que sair dos túbulos seminíferos, ir para o epidídimo, passar pelos ductos deferentes, e passar pela uretra, passar por vários canais até chegar lá na uretra e ser ejaculado. Então, é um percurso longo, ele precisa ter bastante energia. Então, todas as mitocôndrias vão se concentrar e vão formar essa bainha para dar essa energia. Professor, e o complexo golgiense, ou complexo de Golgi? Olha lá o que ele fez. Parece uma capinha, não é? Parece uma capinha, exatamente. Ele vai formar o acrossoma, que é essa cobertura que vai proteger a parte inicial, olha aqui, vai proteger a parte inicial, a cabeça desse espermatozoide. Por que ele precisa dessa proteção? Porque quando ele chegar lá, fazer todo esse percurso dentro do órgão masculino, até ele chegar à tuba uterina, onde ele vai encontrar o ovócito, ele vai chegar próximo ao ovócito e ele vai ter que ultrapassar várias camadas. E essas camadas, elas poderiam danificar. E aí o que acontece? Tem essa proteçãozinha que é originada do complexo golgiense. Tudo bem? Vamos seguindo então, olha lá. Aqui a gente tem uma imagem bem legal falando então, demonstrando, né, as nossas células intersticiais, tá? Essas células intersticiais que vão produzir o que a gente já falou? O hormônio testosterona. E aí a gente tem as células, também chamadas de células de Leydig, e essas outras células que vão estar nutrindo, as células de Sertoli. Vocês conseguem perceber que aqui, ó, nós temos um grupo de células, né, um pouco maiores. Aí você vai ter um conjunto de células diferenciadas e aqui, ó, os espermatozoides. Então, nesse túbulo seminífero, você visualiza o processo de espermatogênese em suas várias etapas, tá bom? Que é desde a formação da espermatogônia. Olha ela aqui, ó, que ela fica bem na periferia dos túbulos seminíferos. Aí você vai formar os espermatócitos primário, o espermatócito secundário. Na sequência, você vai ter as espermátides, e por último, o espermatozoide, tá bom? Aí, novamente, uma visualização, tá, dessa cauda, que é originada lá dos centríolos, a porção intermediária, que é formada a partir, né, da junção ali das mitocôndrias, né? Vão fornecer essa energia, e a cabeça junto com o acrossomo, que vai conter essas enzimas específicas para ajudar essa célula reprodutiva a entrar
nas camadas ou perfurar as camadas. É muito interessante quando a gente vai, mas nas outras aulas a gente vai falar. Gente, é a coisa mais mágica que tem. Quando um espermatozoide, ele chega até o ovócito, ele ultrapassa a primeira camada, a corona, e aí ela blinda. Blum! A célula se blinda, nenhuma outra célula, né, nenhum outro espermatozoide consegue mais entrar. Professora, ela vem aquela, eu tenho certeza que alguém está se perguntando, professora, mas não é assim que se formam gêmeos? Não, senhor, não, senhor. Cada espermatozoide ele vai fecundar um único ovócito, tá? Também chamado de óvulo. Isso aí a gente vai falar mais tarde. Vamos embora. A espermatogênese divide-se, então, em 4 fases. Anota aí pra mim, tá bom? Tô falando que tem que anotar na aula de hoje, senão você vai se perder no meio do caminho. Ó, 4 fases, então. Quais são essas 4 fases? Deixa a prof engolir aqui um pouquinho. Tá ressecando. Bora lá. Primeira fase é a chamada de fase de proliferação, ou também chamada de multiplicação. Você vai me ouvir falar mais de multiplicação, tá bom? Mas nada valendo, é a mesma coisa. Inicia-se, então, na puberdade. Olha lá um detalhe entre o processo de desenvolvimento desses gametas no homem e na mulher. Ele inicia-se na puberdade no homem e ocorre de modo contínuo durante toda a vida dele. Então, ao longo da vida dele, depois do que ele passou, ele entrou na fase da puberdade, ele começa a produzir espermatozoide. Começa a produzir espermatozoide todo o tempo, tá bom? Pode ser que ao longo da sua vida, dependendo das caminhadas que você fizer, do processo de saúde que você permitiu o seu corpo a ter, você pode ter mais ou menos dessa produção, mas normalmente você vai produzindo ele por toda a vida, tá bom? As células primordiais dos testículos, que são diploides. Ah, professora, esqueci. Lembra lá? 2N? Pois é. Lembram lá dos 46 cromossomos? Nós temos nas nossas células somáticas 46 cromossomos, né? É a quantidade de cromossomos que uma espécie tem, a nossa espécie humana, 46. Então, quando a gente fala de 2N, são diploides, então tem todos os cromossomos, os 46. Perfeitinho? Você lembra que lá quando a gente estava falando sobre o processo de meiose, a gente falou que ocorre aquela fase de síntese, ela duplica, né? Então, dos 46 você vai ter o dobro deles nessa fase de síntese, para depois ocorrer os outros processos, tá bom? Vamos lá. Aumenta em quantidade por mitose consecutivas e então vão formar as chamadas espermatogônias. Professor, o que eu preciso anotar nessa fase de multiplicação? Que ela é a primeira fase. Segunda, que ela vai ser originada das células primordiais. Então, você vai ter células primordiais, que são 2Ns, que vão gerar as chamadas espermatogônias. Ponto. Tá bom? Então, das células primordiais, forma-se as espermatogônias, que têm o mesmo número de cromossomos, ou seja, 46, no caso, sendo diploide. Fase 2 é a fase de crescimento. O que vai crescer aí, então, professora? Há um aumento no volume do citoplasma dessas espermatogônias, tá? Eu vou sempre refrisando aqui, ó, 2N, tá? As converte em espermatócitos. Professora, já mudou. Presta atenção, então. Lembra daquela nossa imagem? Vou voltar lá na imagem. Aí, ó. Lembra aqui? Espermatogônias. Espermatócitos 1 e 2. Aí, espermátides. E, por último, os espermatozoides. A gente está nessas etapas, tá bom? Então, a partir dessas células primordiais ou células germinativas, formam-se as espermatogônias na fase lá de multiplicação. Essas espermatogônias, elas vão passar a se transformar em espermatócitos de primeira ordem ou espermatócitos primários, também diploides. Professora, o que eu preciso anotar nessa fase de crescimento? Que ela vai partir das espermatogônias 2Ns, originando espermatócitos primários, tá? Ou de primeira ordem, que também são diploides, ou seja,
2 N's, fase de crescimento. O que vai ter aí? Por que ela é chamada de fase de crescimento? Porque você vai ter um aumento do volume do material citoplasmático, tá bom? Terceira fase, fase de maturação. Também é rápida nos machos e corresponde ao período de ocorrência de meiose. Olha que interessante. Então, lá das células germinativas, formando os espermatogônias, formando os espermatócitos primários, ainda não tinha acontecido nada de processo de divisão celular. Agora começa aqui, tá? Na fase de maturação. Depois da primeira divisão meiótica, que a gente sabe que tem meiose 1 e 2, não é isso? Então, na fase 1, meiose 1, cada espermatócito de primeira ordem vai originar agora espermatócitos de segunda ordem. Tudo bem? Então, a meiose entra na situação aqui da fase de maturação, que é a terceira fase. E ela vai agir sobre quem, professora? Sobre o espermatócito de primeira ordem. E agora esse espermatócito de primeira ordem não mais será espermatócito de primeira, mas de segunda ordem ou secundário. E ele não vai ter mais a mesma quantidade de cromossomos. Olha que interessante, anota isso aí. Como resultam da primeira divisão da meiose, já são haploides, pois sim, eles são N, embora possuam cromossomos duplicados. Com a ocorrência da segunda divisão meiótica, os 2 espermatócitos de segunda ordem, tá? Elas vão originar 4 espermátides haploides. Então, você vai ter uma célula que era o espermatócito secundário originando, perfeito? 2 novas células, que agora não vai ser mais chamado isso aqui, ó, o espermatócito secundário, tá bom? Ele vai passar pelo processo de divisão de novo e vai formar as 4, né? As 4, tá? Espermátides. Tudo N. Tudo bem? Então, você vai ter 4 células originadas aí nesse processo de finalização do processo de maturação. 4 espermátides. Perfeitinho? Então, deixa eu botar a setinha aqui. Ok, galera? E por último, a última fase. Então, vamos lá. Fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação, onde você vai ter o processo de meiose, né, 1 e 2, originando para reduzir esse número de cromossomos. E aí você vai ter a espermiogênese, que é o processo que vai converter essas espermátides. Quantas são? 4 espermátides, e elas são haploides, né? Em espermatozoides, perdendo quase todo o citoplasma. As vesículas do complexo de Golgi vão se fundir, formando o acrossomo localizado na extremidade anterior dos espermatozoides, que foi que a gente viu anteriormente, tá bom? É esse acrossoma que vai conter essas enzimas, então, que vai ajudar nessa perfuração, nessa entrada desse espermatozoide ou da cabeça, né, onde está o material nuclear, dentro ali do óvulo ou ovócito, né, no processo que a gente chama de fecundação. Sabe o que é interessante, gente? Olha lá, essa aí é... Cadê, menina? Essa é a última fase, né? A espermiogênese. A última fase do processo de produção de espermatozoides é a espermiogênese. Certo? Então, das espermátides, você vai ter a formação dos espermatozoides. Perfeito? Os centríolos, eles migram para a região imediatamente posterior ao núcleo da espermátide e então vão participar dessa formação do flagelo. Gente, vocês já ouviram falar de... Deixa eu vir aqui com vocês. De espermograma, tá? Se você ficou curioso em relação a isso. O espermograma é aquele que vai quantificar a produção desses espermatozoides, né? Quando no processo de ejaculação, tá? Então, o esperma ele é contido por vários líquidos, juntamente, né, líquido da próstata, né, líquido da vesícula seminal, da glândula bulbo-uretral e também a presença dos espermatozoides, certo?
E aí, no espermograma, quando o homem se casa e aí ele tenta engravidar a sua esposa e não consegue, ele vai recorrer a espermiograma, né? Ou antes disso, né? Eles podem fazer logo isso antes, que até é para evitar alguma situação. Aí eles vão quantificar. Normalmente o homem vai liberar aí mais de 39 milhões de espermatozoides. É para ter uma quantidade mais ou menos de 39 milhões de espermatozoides numa única ejaculação. Ah, professora, mas a pessoa fez, eu conheço alguém que fez, deu menos. Então, o que vai diminuir ou o que vai ser quantificado, observado nesse espermiograma, né? É a qualidade, a quantidade e a qualidade desses espermatozoides, a mobilidade deles, tá? E isso pode ser influenciado com algum problema lá nas vesículas, nos túbulos seminíferos. Então, se o homem tiver algum problema de produção desses espermatozoides, ou seja, essas 4 etapas não acontecerem a contento, pode danificar esse espermatozoide e também, que a gente falou inicialmente, as temperaturas, elas podem prejudicar esses espermatozoides e aí esse homem não conseguir engravidar sua esposa. Mas o que pode ser feito? Retirado esse espermatozoide e ser inoculado no ovócito da mulher e aí, então, ser inoculado novamente na mulher. Então, há esses tratos agora para que o casal consiga engravidar quando tem algum problema, tá bom? Vamos lá, então, de novo? Agora a gente vai entrar na ovogênese, que agora é o feminino. Então, a gente tem aí a imagem da tuba uterina, né, chamada antigamente de trompa de falópio, né, que é essa daqui. Azul com azul, professora, não vai rolar. Ok, prof. E aí os nossos ovários, lindos e maravilhosos, tá bom? Então, a ovogênese. Nos ovários encontra-se um agrupamento celular chamado de folículos ovarianos de Graafi, ou Graafi, onde estão as células. Presta atenção. O que nós estamos falando? Da ovogênese, tá? A ovogênese vai ocorrer aonde? Nos ovários. Nesses ovários, nós vamos ter vários folículos ovarianos, porque são dos ovários, vários folículos, chamados de folículos de Graafi. Por quê? Porque foi a pessoa que identificou eles, tá bom? Nesses folículos, nós vamos ter tanto células germinativas, ô professora, a senhora falou delas, pois é, elas também estão presentes lá no masculino, presta atenção. E elas são responsáveis pela formação dos gametas e também das células foliculares, que vão ser responsáveis pela manutenção dessas células germinativas e pela produção dos hormônios sexuais. Lá a gente tinha lá as células de Leydig, né, ou células intersticiais, ajudando na produção desses hormônios. Aqui nós temos as células foliculares, tudo bem? Então lá, 2 grupos de células, germinativas e foliculares, germinativas dando origem aos gametas. Olha só essa imagem bem legal. Agora você vai prestar bastante atenção aqui para você não se perder. Na mulher, nós somos todas diferenciadas mesmo, né? Nós temos o processo de crescimento ou de multiplicação, perdão, que é a primeira, né? Multiplicação e crescimento acontecendo já durante o nosso desenvolvimento dentro da barriga da nossa mãe. Então, a menina, ela já vai nascer com as etapas iniciais sendo executadas. Então, ao longo do processo de desenvolvimento ainda intrauterino, várias mitoses vão acontecer para que as células germinativas formem as ovogônias e essas ovogônias vão formar os ovócitos primários. Lembra lá do espermatócito primário? Ok. Então, ela já está ali com esse ovócito primário, beleza. Na puberdade, até o processo final do ciclo menstrual, que é a menopausa, esse ovócito primário, tá? Ele vai sofrer a primeira meiose, ou a meiose 1. E aí, o que vai acontecer? A gente sabe que a meiose 1 ela é chamada de reducional, lembram? Então, metade dos cromossomos, ó, presta atenção, tanto a ovogônia, tá, quanto o ovócito primário, eles são o quê? 2 Ns, estão vendo aqui? Aí ele sofre a primeira meiose, que é reducional, por quê? Porque reduz o número de cromossomos, aí ele vai formar
duas outras unidades. Agora preste atenção. Essas duas unidades são chamadas de ovócito secundário. Esses ovócitos secundários, você está vendo aqui que eles são diferentes na mulher. Olha, eles formam um bem pequenininho e um maior. Então, esse pequenininho, ele vai se degenerar. E esse maior, ele vai continuar as outras etapas, só que essas etapas, elas só vão se concluir, ou seja, só vão sofrer meiose 2 se houver a fecundação. Professora, se a mulher não passar por esse processo de fecundação, ela não vai ter a formação das outras estruturas, tá bom? Não tem como formar o zigoto, porque o zigoto só se forma com um processo de fecundação, tá bom? Folículos de Graafi. Olha lá, aqui a gente está dentro do ovário, tá bom, gente? Esse ovário com as nossas células e com os nossos folículos de Graafi, ou Graafi, eita, professor de inglês, me perdoa aí pelo atropelo, mas é isso, né? Irrigado aí para os vasos sanguíneos. Aí a gente tem esses folículos em várias etapas, aí eles bem na fase inicial, na fase madura, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Dentro desses folículos, você lembra dos dois grupos de células? As células germinativas e as células que vão estar produzindo aí os hormônios e nutrindo ou fazendo a manutenção dessas células que vão formar os gametas, tá bom? Aí aqui tem um conjunto delas. O que essa imagem ela demonstra? Ela vai fazendo com que a gente observe a maturação desse folículo. E quando chega a sua maturação, quando chega esse folículo à sua maturação, ele vai liberar, ele vai formar um ovócito, ou também chamado de óvulo. E aqui, ó, ele libera esse ovócito, ou libera esse óvulo, tá bom? Esse processo é chamado de ovulação. Então, todos os meses nós passamos por essa fase da vida depois que a gente tem a nossa primeira menstruação, né? E aí a gente começa a produzir. Nós temos 2 ovários, direito e esquerdo. Esses 2 ovários vão passar por todas aquelas etapas ali, né? E vão liberar mensalmente esse ovócito maduro, tá bom? O ovócito secundário ali que vai ficar aguardando a segunda fase da meiose, que é para poder formar aí os nossos, nosso zigoto se fundir ali na tuba uterina com o espermatozoide, tá bom? Há na imagem também a visualização dessa estrutura aqui, ó, em amarelinha, que é chamado de corpo lúteo. Gente, ele é muito importante também, a gente não inseria essa informação, mas eu estou falando aqui. O corpo lúteo, ele está presente no processo que inicia-se na ovulação e ele vai sinalizar para o útero começar a espessar o seu revestimento interno para receber esse ovócito, ou seja, depois que ocorrer a fecundação dos gametas, lá na tuba uterina. Então, ele vai ser uma peça muito importante para que essa gestação realmente esteja acontecendo, tá? Nas mulheres, apenas o folículo ovariano entra em maturação e cada ciclo, então, menstrual, né? Que é o período compreendido entre as 2 menstruações, ou seja, um período de 28 dias. Isso significa que a cada ciclo menstrual apenas um gameta torna-se maduro e é então liberado, tá bom? Os ovários alternam-se na maturação desses folículos, ou seja, a cada ciclo eles vão liberar esse óvulo, que é o processo de ovulação. E aqui a gente mostrando novamente essa liberação aqui, tá? Do óvulo, né? Aí a gente tem as etapas, que a gente já sabe que é a primeira etapa, fase de multiplicação ou proliferação, a partir das células germinativas, formam-se então agora as ovogônias. Nessa fase você tem aí 400 mil folículos que vão estar produzindo esses óvulos, liberando. A gente não vai liberar todos eles, porque haja vida para poder liberar mensalmente tudo isso, tá bom? Então, é uma quantidade limitada, no caso, quando a gente compara ao masculino, a gente só tem 400 mil folículos, né? É limitado em relação aos homens que passam a vida toda produzindo durante a sua fase do seu desenvolvimento, que é chamada aí a produção dos espermatogônias, tá? A fase de crescimento, logo que são formadas as ovogônias, elas iniciam a primeira divisão da meiose, que foi interrompida na prófase 1. Passam, então, por um notável crescimento,
com o aumento do citoplasma e um grande acúmulo de quê? Substâncias nutritivas, que aí vai ser chamado de vitelo, né? Que vai nutrir, então, o desenvolvimento do embrião. Então, ele vai armazenar para poder alimentar ali, né? O embrião. Terminada a fase de crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócitos primários ou de primeira ordem. Nas mulheres, essa fase vai perdurar até a puberdade, quando a menina começa essa sua maturidade sexual. Aí a gente tem a fase de maturação. Dos 400 mil ovócitos, isso aqui é uma informação importante, apenas 350 ou 400 vão completar esse processo de maturação, tá? A fase de maturação inicia-se quando a menina alcança a maturidade sexual por volta dos 11 aos 15 anos de idade. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose interrompida na prófase 1, vai originar as duas células. Uma delas não recebe o citoplasma e vai desintegrar. Se lembra que eu mostrei para a imagem de vocês, naquela que vai bem pequenininha, né? Ela vai desaparecer, na maioria das vezes, sem iniciar a segunda divisão da meiose. É o primeiro corpúsculo. A outra célula grande, rica em vitelo, é o ovócito secundário, ovócito de segunda ordem, que ao sofrer a divisão da meiose vai originar o corpúsculo polar, que também morre em pouco tempo. Na gametogênese feminina, a divisão meiótica é desigual, porque não reparte igualmente o que, gente? O material citoplasmático. Vocês viram a desigualdade ali nessas duas estruturas. Isso vai permitir que o óvulo formado seja bastante rico em substâncias nutritivas. Na maioria das fêmeas de mamíferos, a segunda divisão da meiose só vai acontecer no caso o gameto seja fecundado. O verdadeiro gameto dessas fêmeas é o ovócito secundário. Olha aqui que eu tinha falado para vocês. Então, quando a gente chama de óvulo, na verdade é o ovócito secundário, é este que vai se encontrar com o espermatozoide lá nas nossas tubas uterinas. Tudo bem, galera? Eu sei que foi muita informação, mas já já a gente retorna para a nossa revisão. Fica aí!